Olá, bom dia. Vamos a mais um devocional. Hoje eu tive que mudar um pouco de cenário porque parece que todo mundo da rua resolveu fazer obras e tá muito barulhento no ambiente onde eu estava fazendo antes. Então voltei para cá, para dentro do meu quarto. Vamos tentar fazer aqui porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais silencioso. Hoje a gente está entrando no capítulo 15 de Mateus, um capítulo riquíssimo. Tenho certeza que nós vamos tirar ensinamentos valiosíssimos dessa leitura de hoje. Quem tem me acompanhado sabe que a gente faz a leitura do capítulo e eu uso essa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo esquematizado. Então, nela tem uma explicação também, essa parte em verde aqui é tudo uma explicação da Bíblia, um estudo, né? A gente vai lendo e meditando nos ensinamentos que ela nos traz. Vamos à leitura então. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendestes ainda? Não compreendeste que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Deixa eu ver qual a explicação que a Bíblia traz já desse trecho. 15, versículo 2. Apesar de não ser especificamente recomendado na lei no Antigo Testamento, os líderes religiosos chegaram a ver a lavagem de mãos cerimonial como um ato religioso, simbólico, que eles realizavam com grande atenção aos detalhes. Jesus ignorou essa prática e mostrou a partir disso a sua autoridade sobre os líderes religiosos judeus e o seu desejo de rejeitar as tradições humanas inúteis. Então, a lei de Moisés mesmo não ensinava essa lavagem de mãos antes de. Não, era um ritual de purificação que os líderes religiosos ensinavam. E era uma questão de tradição que eles criaram. Como dizer que é uma tradição ruim? Não é. É ótimo que as pessoas lavem as mãos antes das suas refeições, né? Porque isso mantém a saúde do seu corpo físico. Porém, eles colocavam isso como uma condição espiritual. E Jesus, mais uma vez, vem quebrando esses paradigmas deles, mostrando que as tradições nunca podem estar acima da palavra de Deus. Aí vamos continuar a leitura, do versículo 12 ao versículo 14. Nada de Senhor bom moço. Algumas pessoas parecem acreditar que Jesus fez tudo o que pôde para tranquilizar as pessoas, um verdadeiro Senhor bom moço. Mas isso não é verdade. Apesar de Jesus nunca ter saído de si propositadamente para ofender, quando os valores e as prioridades do reino estavam em conflito com a forma como as pessoas viviam, a ofensa era inevitável. Nesses casos, Jesus não fez apologia. Quando os líderes religiosos ficavam ofendidos por algo que ele havia dito, ele simplesmente afirmava que aquilo que o Pai não plantou seria arrancado pela raiz. Jesus tinha algumas coisas sérias a dizer a respeito das tradições humanas não bíblicas. Algumas delas se aplicam a você?
Esteja preparado para receber perguntas e respostas duras da palavra de Deus. O objetivo de Deus é purificar a sua vida do pecado. Ou seja, Jesus não estava ali para passar a mão em cima dos religiosos, não estava ali para agradá-los, embora ele não tivesse a intenção única de agredir ninguém, de ofender ninguém. A missão dele de purificar as pessoas dos pecados lhe obrigava a dizer verdades que, por muitas vezes, lhes ofendiam. E a Bíblia pergunta: você está preparado para ser ofendido pela Bíblia? A gente hoje, essa semana, foi publicada uma PEC, né, de proteção às mulheres, e pelo que eu já vi pastores falando, ela põe em risco, inclusive, a igreja, os pastores das igrejas, porque se os pastores falarem em púlpito o que está na Bíblia, ele poderá ser acusado de misoginia por conta dessa lei, que não protege nem a liberdade religiosa. Qual vai ser a posição, então, dos pastores? Qual vai ser a nossa posição como cristãos? Negar a nossa fé em prol de andar dentro da linha das leis, em prol de não ofender os políticos, de não ofender uma classe? Não. O que Jesus fez aqui foi correr riscos em prol de defender a palavra de Deus. Nós vamos enfrentar muito em breve esse tipo de situação. E aí tem mais um pedacinho. Os líderes religiosos dos dias de Jesus acreditavam que coisas externas deixavam uma pessoa impura e inaceitável diante de Deus. Por isso, eles seguiam muitas regras para se proteger de ficar impuros. Mas Jesus deixou claro que coisas externas não são o problema. O que sai da boca é que mostra o que está no coração, e o coração é o que está impuro. A gente está diante aqui de uma liderança religiosa que cuidava muito das aparências, do que as outras pessoas estavam achando deles, ou eles mesmos apontando os erros aparentes de muitas pessoas. E Jesus vem para desmontar essa religiosidade, essa vida de aparências. Jesus cita Isaías quando diz aqui: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus aponta com veemência esse defeito da liderança religiosa do povo judeu em geral, que era um povo muito preocupado com aparências, com o que era externo. E quando esses líderes religiosos, acreditando estar defendendo a classe deles, né, a classe dos judeus, do povo de Deus, eles, na verdade, estavam se afastando do Deus deles. E é interessante para nós, como líderes, observar os métodos de ensino de Jesus, né? Eu tenho enfatizado isso, e Jesus aqui cobra dos discípulos dele. Falam com eles: vocês estão andando comigo o tempo todo, recebendo meus ensinamentos, ainda não conseguiram entender essa parábola? Como que vocês não compreenderam ainda que é o jeito como a gente fala com as pessoas, é aquilo que habita no nosso coração que faz a diferença? Então ele chama a atenção deles: ó, vamos acordar, cara. Vocês também ainda não entenderam? Já era para vocês estarem mais avançados no entendimento. Isso chama a gente também para buscar mais entendimento, para estarmos mais atentos àquilo que Deus tem nos ensinado. Nós que andamos junto dele, nós que vivemos, né, nessa atmosfera de estudo da palavra, de oração, a gente tem que absorver. A palavra não pode ficar passando por nós, como a gente leu, eu não lembro se foi na última devocional, que Satanás é aquele que rouba a palavra do nosso coração. A gente não pode estar aonde a palavra de Deus está sendo pregada e estar com a nossa cabeça avoada. A gente tem que estar prestando atenção e absorvendo tudo o que é ensinado. E agora eu vou continuar a leitura. A mulher cananeia, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé.
faça-se contigo como queres. E desde aquele momento ficou sã. Esse foi até o 27. Deixa eu ver a explicação da Bíblia. Mateus identificou essa mulher como cananeia, ou seja, uma mulher dos gentios, na região de Tiro e Sidom. Isso significa que os judeus a consideravam impura e intocável. Jesus fez uma pergunta afiada para determinar a confiança dela, e então cumprimentou a sua fé e curou a sua filha. O tratamento que Jesus deu a ela indica que ele não a viu como indigna de receber a graça. Às vezes a gente acha meio estranho o tratamento que Jesus deu a essa mulher, né? No caso, ele dizia a ela que compará-la aos cachorrinhos, né? E a gente fica assim, poxa, mas ele humilhou, né? Mas não, esse tratamento de Jesus a ela era um teste da sua fé. Ele estava dizendo para ela: eu não vim para o seu povo. O seu povo é um povo que o meu povo considera pequeno, um povo rejeitável. Eu vim para os meus filhos, eu vim para o meu povo. E ela passa no teste quando ela não se sente ali humilhada, quando ela não se deixa abater, quando ela clama pela graça dele, pela misericórdia. Ela não tenta reivindicar para ela o merecer ou não tenta argumentar, né, fazer gritar com Jesus, rebater as falas de Jesus. Ela simplesmente apela para a graça dele. E conosco é assim: quem somos nós para que Deus derrame a sua graça sobre nós? Adiantaria a gente espernear, achar que a gente teria algum direito? Não, o que Deus quer de nós é a humildade que essa mulher teve. A Bíblia continua aqui a explicação: fé poderosa. Quando você se aproxima de Deus com uma necessidade, quão comprometido você está em conseguir o que pediu a ele? Você se aproxima dele como uma opção entre muitas, e se as coisas não forem imediatamente na direção que desejou, você consideraria outras opções? Em seu encontro com uma mulher gentia, cuja filha estava em grande necessidade, Jesus encontrou alguém com uma fé singular. O que fez a fé dessa mulher ser tão notável? Talvez somente isto: ela admitiu que precisava de ajuda. Ela viu Jesus como uma única opção, e mesmo quando as coisas não pareciam inicialmente estar na direção que ela desejava, ela não desistiu. Seus olhos estavam em Jesus e ela não iria embora, independente do que acontecesse. Uma grande fé é assim: permaneça focada em Jesus como a sua única esperança. Quando ela grita, grita e Jesus não responde, Jesus não estava ignorando, Jesus estava ensinando. Ela gritava e Jesus lhe ensinava. Persiste. Ela gritava e Jesus ensinava às outras pessoas. Olha a persistência dela. Todos os atos de Jesus eram propositadamente pensados para nos ensinar até hoje em dia. E ainda tem, a Bíblia esmiuçou bastante esse trecho, ainda tem mais uma explicação. As palavras de Jesus à mulher parecem duras aos ouvidos modernos. Falando dessa forma, Jesus afirma a primazia do seu chamado para ministrar aos filhos de Israel. Mesmo quando ele se dirigiu à mulher da mesma forma que os judeus tipicamente faziam, cachorros, a mulher gentia demonstrou fé em Cristo, algo que muitos judeus eram lentos em fazer. A passagem intencionalmente lança a questão de que, se até os cachorrinhos reconheciam a autoridade de Jesus, o que isso dizia a respeito dos judeus? Então, se até as pessoas para quem ele não veio, para quem ele não falava diretamente, reconheciam a voz dele, por que os judeus não o reconheciam? O que isso falava daquele povo? Mostrava ali que era um povo orgulhoso, soberbo, um povo totalmente afastado dos propósitos que Deus tinha originalmente pensado para eles. Vou continuar então aqui a leitura. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e coxos andavam, e os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. São diversas as vezes em que a gente vê Jesus se retirando, Jesus subindo para montes. Mostra também que aquele que quer realmente ter um encontro com Jesus não se importa se ele está perto, se ele está no alto de um monte,
As pessoas iam até ele carregando pessoas doentes, elas buscavam por Jesus e ele tinha misericórdia de todos aqueles que buscavam por ele. Ele podia estar cansado, ele podia desejar estar em outro lugar, em outra situação, mas ele tinha misericórdia por aquele povo e cuidava daquele povo. Se até Cristo se dispunha dessa maneira a servir aos outros, por que a gente resiste em servir aos outros assim? Porque a gente acha que já está fazendo muito. Porque a gente acha que o nosso ministério está pesado demais, que porque eu vou na igreja 2, 3 vezes na semana eu estou fazendo muito. Jesus trabalhou com intensidade durante esse período em que ele esteve na terra, ele não descansou, ele trabalhou incansavelmente. E eu tenho certeza que se ele vivesse muitos mais anos na terra, seria da mesma forma, ele continuaria servindo com a mesma intensidade. Vamos continuar então. A segunda multiplicação de pães e peixes. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e, dando graças, partiu-os e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Essa segunda multiplicação é muito interessante, né? Poxa, eles tinham acabado de passar pouco tempo pela primeira multiplicação dos pães e peixes. Para a gente pode parecer mais absurdo, assim, eu vou confessar que eu não sei qual o tempo estimado entre uma e outra. Deixa eu até pesquisar se tem. Aqui diz que provavelmente é entre semanas e meses, entre uma multiplicação e outra. Então, assim, ainda estava fresco na mente deles a outra multiplicação dos pães e peixes. Então, a gente fica assim sem entender por que os discípulos, mais uma vez, não confiaram em Jesus. E isso traz muito para nós, líderes, uma lição. Às vezes a gente acha que, porque a gente já ensinou uma vez, as pessoas compreenderam, as crianças compreenderam o que tinha sido ensinado. E isso aqui nos faz pensar exatamente nisso. Muitas vezes a gente vai ter que ensinar repetidas vezes. Jesus repetiu o mesmo milagre e a gente vai ter que ter paciência e não ensinar pensando como se as crianças já soubessem de tudo. Ou pensando que as pessoas, os nossos discípulos, né? A gente não pode ensinar imaginando que o nosso discípulo já compreendeu tudo que a gente já falou anteriormente. O nosso coração é lento para entender as coisas espirituais, o nosso coração é lento para se aproximar de Deus. Isso vem da ação de Satanás sobre nós, isso vem de mentes sem saúde mental, isso vem de coração duro. E ali os discípulos, mais uma vez, olharam para o problema que eles tinham nas mãos e a solução que eles tinham natural nas mãos, né? O que a gente só tem isso aqui, como que eu vou resolver esse problema? E a gente tem essa tendência a olhar para o natural e se esquecer do sobrenatural, se esquecer da ação de Deus sobre o que é impossível para nós. Eles ali esqueceram mais uma vez do poder de Jesus, eles se prenderam nos problemas. Com certeza eles estavam ali cercados por aquela multidão, todo mundo falando ao mesmo tempo, criança correndo, gritando, aquela bagunça, ó. 4.000 homens comeram e se fartaram, fora mulheres e crianças. Pode ser ali 4.000 homens, deixa eu ver qual é a estimativa de pessoas nessa multidão. É o que eu pensei aqui mais ou menos. Se tinha 4.000 homens, pensando que cada homem estivesse com a sua esposa, que cada um tivesse apenas um filho, que provavelmente não era a situação, a gente vai ter ali de 8.000 a 12.000 pessoas nessa multidão. E eles estavam com a responsabilidade de alimentar milhares de pessoas, tendo em mãos 7 pães e alguns peixinhos, não diz quantos peixes nessa multiplicação. Então, assim, eles estavam com o olhar naquela confusão, naquele problema gigantesco, e a solução que eles tinham era muito pequena. Então, assim,
Jesus teve que mais uma vez trabalhar a fé deles, Jesus teve que reforçar o poder que vinha dele. Jesus repetiu exatamente tudo como foi feito antes. Jesus perguntou para eles: o que vocês têm aí nas mãos? E eles dizem: Jesus pega e reparte o pão, tudo exatamente igual. Jesus divide, manda eles distribuírem exatamente igual. Jesus trabalha ali com a repetição em prol do crescimento dos discípulos, em prol do aprendizado dos discípulos. E mais um último detalhe que eu quero enfatizar nessa multiplicação. Deus nunca dá para a gente na medida exata, Ele sempre dá mais do que a gente pensa, mais do que a gente cogita. Então sempre teve sobra, né? Na primeira sobraram 12 cestos cheios e dessa vez sobraram 7 cestos cheios. Difícil de falar essa frase. Então Deus sempre dá para a gente muito mais do que a gente imagina. Glória a Deus. Esse nosso Deus é maravilhoso, grandioso. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu me sinto muito privilegiada por ter sido chamada por Ele para segui-lo. Espero que você também já tenha recebido essa bênção de ter seus olhos descobertos e entregar o seu coração completamente nas mãos de Deus. Essa foi a leitura de hoje. Eu vou fazer a minha anotação e já volto para a gente ler esse resumo. Vamos então à leitura, gente. Mateus 15. Jesus vem nesse capítulo nos ensinar que nenhuma tradição humana, nenhum ato religioso pode sobrepor a palavra de Deus. Ele deixa claro que aparências enganam, mas o que sai da nossa boca mostra exatamente quem somos por dentro. Nossos atos agridem mais do que qualquer coisa externa. É interessante ver como Jesus lida com o processo de aprendizado dos discípulos. E nesse capítulo, vemos isso claramente, quando Jesus age com paciência diante do aprendizado lento deles. Ainda somos agraciados com a demonstração da fé através da mulher cananeia. E o modo como Jesus lida com ela só nos mostra que todos os seus atos são intencionais para nos ensinar. E, mais uma vez, nesse capítulo, vemos o quanto Jesus trabalhou incansavelmente pelo bem físico e espiritual daquele povo. Como que Jesus nos ensina, mesmo que não por palavras, os atos dele nos ensinam, né? Exatamente o que ele falou antes, o que sai do seu coração, o que sai da sua boca, mostra quem você é por dentro. Ele já sai dali e sai curando aqueles que eram considerados impuros, sai curando todas as pessoas que foram ao seu encontro, alimenta as pessoas, cuida dos discípulos. Então é exatamente o que ele tinha acabado de falar. O que sai demonstra a quem você serve. Que nosso desejo seja servir a esse nosso Deus, que os nossos atos tenham um grande impacto sobre todas as pessoas ao nosso redor. Deus abençoe a cada um, tenha um excelente dia e vamos às nossas orações, porque é nesse momento que o nosso relacionamento com Deus se fortalece.